Olá, pessoal! Então, agora vamos calcular juntos a aula de número 11, certo? Essa aula aqui é a primeira aula em que o conteúdo função afim se encerra, certo? Então, agora nós entramos no conteúdo de estatística, tá? O conteúdo de estatística ele é relativamente tranquilo para o primeiro ano do ensino médio, tá bom? A estatística é uma área da matemática bastante ampla, bastante utilizada, certo? Que o professor trabalhou com vocês lá nas videoaulas, a introdução aos conceitos iniciais e agora transformou essas aulas em um questionário que vocês vão responder aqui embaixo, tá bom? Então, pergunta aqui número 1 é o nome, né, de praxe. Muito bem, a questão número 1. Na definição, obedecem a uma relação de ordem. Por exemplo, conceitos como ótimo, bom, regular e ruim, classe social, grau de instrução, são exemplos de variáveis. Então, só para relembrar um pouquinho, o que é uma variável na estatística? A variável na estatística são as possíveis respostas a uma pergunta feita num questionário. Então, por exemplo, se eu vou fazer um questionário para vocês, qual é o grau de instrução dos seus pais, certo? Aí você vai colocar lá para mim, ensino, não alfabetizado, ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, certo? Essas são variáveis, são as respostas possíveis que foram dadas. Se eu perguntar, quantas pessoas moram na sua casa? Você vai me dizer 1, 2, 3, 4, certo? Se eu te perguntar qual é a sua altura, você vai me dizer 1,65 m, 1,70 m, 1,80 m, enfim. Então, a resposta às perguntas realizadas são as variáveis, certo? E essas respostas, elas têm um tipo de classificação, tá? Então, essa classificação, ela vem de acordo com o tipo de resposta. Se a resposta ela é numérica, a gente diz que a resposta é quantitativa, porque eu consigo contar, é quantidade, tá? Já se a resposta for uma palavra, certo? Ou uma letra, a variável é qualitativa, tá? E dentro das variáveis qualitativas, que é o caso desse exercício, né? Já que as respostas às variáveis apresentadas foram ótimo, bom, regular, ruim, classe social, grau de instrução, são respostas em palavras, certo? Então, é uma variável qualitativa, tá? Dentro das qualitativas existem duas possibilidades, as qualitativas que são nominais ou são ordinais. Qual é a diferença? As qualitativas ordinais, elas dão uma ordem, certo? Elas obedecem uma relação de ordem. Já as variáveis nominais, elas só dão nome, certo? É só masculino ou feminino, homossexual, heterossexual, bissexual, transexual, certo? Então, elas não têm não têm uma relação de ordem de quem vem primeiro, certo? A ordem é independente, ninguém é mais importante do que ninguém nessas respostas, tá? Então, analisando o que foi explicado pela prof e o que está pedindo ali, que ele obedece a uma relação de ordem, qual das 4 opções ali é a correta? Tá bom? Marca o xizinho e partimos para a número 2. Então, muito bem, na número 2, a definição. Pertence a um intervalo que se caracteriza por infinitos valores, como o peso de um produto, a altura dos alunos. É uma variável de que tipo? Como eu já expliquei antes, pessoal, quantitativa e qualitativa, quantitativa a resposta é numérica, qualitativa a resposta é uma palavra. O exercício 1 fala de qualitativas, certo? Respostas que são palavras. Já nesse exercício 2, a resposta é um número, certo? É um peso, é uma altura, certo? Quando a variável é numérica, certo? A gente tem duas possibilidades também. Ou ela é contínua ou ela é discreta, tá? Quando ela é discreta? Quando a resposta é um número natural, quando é um número de contagem, tá? Como eu falei para vocês, quantas vezes por semana você vai à escola de bicicleta, certo? Durante a epidemia do coronavírus, quantas vezes você precisou sair de casa, certo? Então, assim, essas são respostas numéricas, 1, 2, 3 vezes, né? Já uma variável contínua é uma variável em que o número, ele é um número
racional, é um número com vírgula. Ah, eu tenho 1,75 m. Ah, mas eu quero ser mais específico. Eu vou pegar uma régua mais minuciosa e vou dizer, ah, eu tenho 1,757 m, certo? Ah, o peso eu posso ser mais específico? Posso. Você pegar uma balança de precisão, em vez de dizer lá, né, que a prof tem, sei lá, 60 quilos, né? Vai ter 60,20 gramas, certo? 25 gramas. Então, assim, a gente consegue ser mais preciso, a gente consegue ter esse número um pouco mais preciso conforme se precise, tá? Então, em casos de números com vírgula mais precisos, a variável é contínua. Já quando a variável ela é contagem, certo? 1, 2, 3, 4, ela é discreta, tá bom? Baseado nisso, procura a resposta certa aqui nas opções do número 2 e finalizamos a nossa lista de número 11. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Abraço.